Fala, sucesso! Tudo bem com você? Bom te encontrar. Mais uma edição, mais um episódio do nosso bate-papo, da nossa conversa. Importante destacar que, olha, a sua companhia tem feito toda a diferença, nosso canal subindo, muitas curtidas, compartilhamentos. E se ainda não se inscreveu, tem que se inscrever, claro, para saber de tudo que acontece. Hoje o nosso bate-papo vai ser super legal. Nós vamos bater um papo. Olha só, vamos conversar com a representante do Distrito Federal no Miss Brasil das Américas. Estamos recebendo Fabiana Araújo. Olá. Tudo bem com você? Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui. E ó, devidamente coroada aí. É complicado, né, uma coroa aqui nesse tanto de cabelo. Bonito cabelo, né? É, eu amo esse cabelo que é bem importante pra mim. E como é que foi essa história de repente participar do concurso inicialmente no Distrito Federal e agora vai pro Brasil, depois Punta Cana? Como é que foi isso? Bom, eu desde os 6 anos de idade, na verdade, com 6 anos eu participei do meu primeiro concurso Musa Samambaia. Assim. Sério? Então, desde criança, os meus pais já super apoiavam. Eu sempre fui uma menina muito comunicativa, eu sempre gostei muito dos palcos e afins. E aí teve esse Musa Samambaia, na época eu morava lá. E aí eu já comecei ali, fiquei apaixonada, assim, por todo aquele universo. Aí pronto. Foi sua primeira imersão nessa passarela. Desde então eu sigo participando de tudo que aparece nesse mundo da moda, nesse mundo das misses. E eu gosto bastante, é uma coisa que eu faço por gostar muito mesmo, assim. Nessa edição agora você representou Santa Maria. Exato, aí eu participei de diversas seletivas e aí agora eu estou representando o Distrito Federal como um todo, o que realmente é uma grande felicidade, assim, pra mim, é surpreendente. Falando do Miss Distrito Federal, dá um nervoso? Subir ali, tem um monte de pergunta, provas, tal, como é que é? Exatamente. Assim, eu lido bem com essa situação. Como eu falei, desde criança eu sempre me coloquei nessas situações, então acabou que eu me acostumei, assim, com esse frio na barriga que dá. Eu gosto desse frio na barriga, na verdade. Mas, sim, dá um nervoso e é preciso que você se prepare bem, né, pra fazer bonito lá na hora. Então é muito estudo, é bastante... Sério? É muito estudo, é muita coisa, assim, pra quando você chegar lá você ter o que dizer. E dá para treinar antes, assim, tipo, perguntas que podem ser feitas, temas que vão ser abordados, dá para se preparar? Isso. É interessante que uma Miss, ela tem entendimento tanto da região que ela está, quanto dos assuntos que permeiam a sociedade mesmo, assim. Então é importante que uma Miss entenda de machismo, que ela entenda de racismo, que ela entenda de diversas pautas que estão aí na sociedade. Meio ambiente. Meio ambiente, exato. E que provavelmente essas são as pautas que serão questionadas lá na hora da grande final. Sobre o Flamengo, você acha que vão perguntar alguma coisa? Exatamente, não vão. Aí eu tive que deixar o Flamengo de lado, inclusive. Ah, não pode, gente. Deixei o Flamengo. Poxa, fica ou não fica o português, né? Agora eu fico assim, esse assunto aqui vai ser interessante pro Miss? Ah, não, então eu vou ter que deixar ele de lado por um tempo. Você comentou sobre o primeiro concurso que você participou, 6 anos. Isso. Sua família ali apoiando e tal, né? Com 6 anos, impossível uma criança participar sem que a família apoie. Como é que foi depois desse primeiro concurso, esse apoio e tal, e quando agora do título que você ganhou do Distrito Federal, qual foi a reação dos familiares? Conta pra gente. É muito bacana, minha família é muito animada e é uma família que apoia, que torce junto. Eles falam alto como eu, eles são bem animados como eu, então a gente faz uma grande festa em cada coisa que eu participo. Então desde criança eu sempre tive esse apoio, eu destaco inclusive o meu pai e a minha mãe. Tive o pesar de perder o meu pai aos 12 anos. Poxa, meus sentimentos. E desde então, inclusive, eu até deixei um pouco de lado esse sonho, sabe? Eu fiquei alguns anos deixando de lado, porque na verdade me perdeu o sentido, assim. E aí, depois que eu retomando agora, foi bem com toda a força que a minha família me deu, que eu consegui retomar. E agora tá sendo demais, assim. As minhas tias, a minha mãe, a minha avó. Minha mãe e minha avó choram. Cada coisinha. Isso aqui, por exemplo, elas choram. Mesmo? Com certeza. Legal, elas né? ficam incrédulas. Porque é muito distante da nossa realidade, sabe? Eu costumo dizer que para quem vem de onde a gente vem, é difícil ter voz, é difícil ter acesso a alguns lugares. Então, pra gente é surreal. É surreal. Pra minha avó, então, eu imagino que vem lá no interior do Maranhão. Uhum. É uma coisa que ela nunca imaginou, assim, uma neta dela, enfim. E é bacana porque, né,
Constantemente eu tô aparecendo aí na televisão, eu tô aparecendo nos meios de comunicação em geral, e cada vez que isso acontece, aí eu entendo, é assim, é o meu prêmio. É quando eu vejo aquela família toda emocionada, todo mundo compartilhando, me dando parabéns. Isso aí é o meu maior prêmio, com certeza. Eu vi sua foto lá, mó gigante no Correio Brasiliense. Exatamente. Nossa, aquele dia também foi outro dia assim que a gente pulava lá em casa. Tem que comemorar, né? Cada conquista. Os vizinhos devem estar achando que ganhou na loteria, assim. E era só uma foto no jornal. É porque eles sabem como eu tô há tantos anos, sabe, batalhando por esse espaço. E o Miss Distrito Federal tem me dado bastante espaço. Então, agora é só felicidade, sabe? Eu costumo dizer que eu já ganhei. Já ganhei. Ganhou. Verdade. Só de já ter essas experiências é um prêmio, né? Exatamente. Você falou sobre as oportunidades que aparecem e tal, e você até usou a expressão que as portas se abriram e tal. De fato, essa exposição, né, o concurso traz essas possibilidades. Mas eu sei que outras portas foram abertas com muito esforço e dedicação da sua parte. Você meio que meteu o pé na porta ali para abrir, para conseguir sua graduação, trabalhar, tal. Conta um pouco da sua história para o pessoal entender que além do rosto bonito, tem também todo um trabalho e um esforço envolvido aí na sua... É jovem, mas já tem uma trajetória legal, né, Fabiana? Não, com certeza. Assim, e a minha forma de enxergar o mundo... É justamente, eu acho que o que muda, assim, a sua realidade, o que é capaz de mudar completamente a sua realidade, são duas coisas. É você ter autoconfiança, porque isso com certeza me fez estar agora representando o Distrito Federal. Eu tive que confiar muito em mim antes de me mostrar para as pessoas. E a outra é educação. E é um lado que eu não abro mão de forma alguma. E buscar conhecimento é algo que sempre esteve presente na minha vida. Também é um assunto que sempre esteve em pauta na minha casa. Então, eu me formei e já logo passei na UNB. E aí eu já fui fazendo outra faculdade ao mesmo tempo. Então, eu finalizei uma faculdade em marketing, finalizei uma pós-graduação em branding. Eu gosto muito dessa área de comunicação. Então, junto com a vida de modelo, tem essa outra faceta, que é a comunicóloga, e sempre vai ser minha grande paixão. E aí eu estou finalizando agora a minha segunda graduação em comunicação organizacional lá na UNB. E bom, esse é um lado que com certeza sempre vai estar como prioridade, inclusive, na minha vida, porque é com a educação que eu vou chegar em qualquer lugar, em qualquer área necessário que você tenha conhecimento. Então, sempre vou estar constantemente aí estudando bastante, tentando crescer. Então, a minha vida passa por isso, assim, por bastante trabalho desde muito cedo. Comecei a ser a principal provedora da minha família aos 14 anos. Então, Caramba. Eu tenho responsabilidade desde muito cedo. E desde muito cedo eu adotei isso e falei, então essa é a minha realidade e pronto. Tá tudo certo. E aí, desde então, é bastante estudo. E corre da escola pro trabalho, corre da faculdade pro trabalho. E agora corre da faculdade, enfim... para a vida de modelo. É um rolê. É uma grande correria, mas muito boa, assim, muito abençoado. E é assim que eu gosto, sabe? Que a minha vida seja, que o meu tempo seja gasto com o que realmente importa para mim, com aquilo que orgulha minha família, e que eu sei que o trabalho devolve, que tudo que a gente faz, a vida recompensa, assim. Me conta você falou sobre estudar, me conta qual que é a preparação, por exemplo, para um concurso como esse. Você falou que é em março, tem todo um planejamento do tipo nutrição, estudar, roupa, cabelo, como é que é? Só para a gente entender, a gente sabe, por exemplo, num campeonato, como é que os atletas têm que se preparar, né? Às vezes faltando 20 dias ainda falta a questão física, mas está mais no tarde, enfim. Para uma Miss, qual que é a preparação até o dia do concurso? Com certeza. Cada Miss, ela faz seu próprio planejamento, e tem umas que dão prioridade em algumas coisas, tem outras que em outras. A gente costuma dizer que nesse momento aqui final, é a hora de você focar no que você é muito bom, para que você chegue lá e se destaque nesses lugares. Então, eu tenho me dedicado bastante em estudar bastante, para quando chegar na etapa de entrevista, eu conseguir falar, né, com todo o domínio sobre o Distrito Federal, sobre o Brasil como um todo, sobre diversidade, sobre as bandeiras que eu acredito. E também, além da entrevista, um outro momento que eu gosto bastante é a passarela em si. Então, também é outra que eu tenho estudado bastante. Tem algumas misses, né, assim, a grande maioria que elas têm todo um apoio, todo um suporte por trás,
Mas isso exige muito investimento financeiro. Esse investimento eu não consigo, mas eu tenho bastante investimento de tempo, de garra, então eu sou bem autodidata com as coisas da minha vida e é assim que eu tenho vindo. Estudando passarela desde o ano passado, estudando bastante, como eu disse, todas as pautas aí que estão aí sendo discutidas na sociedade. Estudando também línguas, é muito importante você falar outras línguas. Ainda não sou fluente em outras línguas, mas eu estudo bastante. E eu pretendo aí que até caso eu consiga vencer o Miss Brasil, eu já esteja aí avançando nesse quesito, que é o meu ponto fraco, confesso. Mas tem toda uma preparação também do corpo. Então, hoje eu conto, graças a Deus, com todo um apoio de parceiros, né? Eu também tenho toda uma vida ali no meu Instagram, né? Que é o grande barato agora. Então, eu tenho toda uma questão de divulgação no meu Instagram e em troca disso eu tenho alguns parceiros que me apoiam e normalmente eles são os parceiros lá de onde eu venho, da Santa Maria. Então, eles me apoiam com toda a questão de estética, com toda a questão que precisa com as unhas, com os cílios, com sobrancelha, com cada detalhe, com os vestidos, enfim, com o cabelo. O meu cabelo é um parceiro que cuida e é assim que eu vou levando com os meus parceiros e trabalhando muito lá em casa a questão de passarela e tudo mais que eu consiga trabalhar. Até o final aqui do nosso podcast e tal, se quiser divulgar, falar os nomes, fica à vontade, é uma forma da gente apoiar. E se quiser deixar também depois, ou mesmo agora, o momento que você achar melhor, o seu contato também para outras parcerias, conta com a gente aí, tá bom? O espaço está aí para isso. Tá, ok. Então, vou aproveitar o espaço para falar sobre o meu Instagram. O meu @ é Fabiana_FJA. E os meus parceiros, a gente pode falar no final, eu vou conversar com eles, inclusive. E aí a gente fala um pouquinho deles no final. Maravilha. Me fala um pouquinho, eu sempre tive essa curiosidade. Bastidores do concurso, né? Fico imaginando, chega, por exemplo, lá, Sergipe, aí tá lá meio sozinha e tal, daqui a pouco vem Rio Grande do Sul, aí uma olha pra outra, bom dia, aí a mãe tá do lado, mãe de Miss tá sempre ali e tal, aí daqui a pouco chega Distrito Federal. Vocês ficam assim, como é que é esse clima? E tem aquela coisa do tipo, dessa daí eu ganho, essa daí também, tô achando que vai... Tem essas coisas também ou não? Bom, deve existir. Eu não gosto nada desse clima. Mas deve existir, sim, né? Lá no subconsciente da pessoa, talvez. Eu não gosto. E, na verdade, eu vejo o mundo Miss como uma grande imersão cultural, assim. Eu nunca viajei para muitos estados, assim. Eu consigo contar nas mãos quantos estados eu conheço aqui no nosso país. Então... Pra mim, eu vou conhecer a cultura de cada estado, eu vou conseguir falar com diferentes sotaques, com pessoas com vivências completamente diferentes das minhas. Gente do norte, eu não faço ideia de como é o norte. Enfim, então eu enxergo mais assim, é uma grande oportunidade, é um grande intercâmbio aí sobre o Brasil. Então... nos concursos que eu participo, eu costumo ajudar, cara. Tem muito nos filmes, né? Aquilo da quebrar o salto da outra, rasga o vestido. Bom, assim, pelo menos eu tive a grande sorte de nunca presenciar nada disso. Nos concursos que eu participo, na verdade, eu vejo bastante sororidade entre as meninas. Que bom. Todo mundo se apoia bastante. E eu gosto desse ambiente, assim, é esse que eu busco estar. Onde tem muita rivalidade, muita fofoca, eu não fico junto, que eu não consigo lidar com esse tipo de coisa, não. Por falar em rivalidade, lidar... Tem também um capítulo à parte que é a mãe da Miss, que às vezes dá mais trabalho do que a Miss. Como é que é a sua mãe em relação a isso? Ela é tranquila, apoiadora? Ela tem aquele momento ali também? Conta pra gente. Ah, não, isso é verdade, viu? Tá aí. Eu poucas vezes vi Misses com essa postura, mas as mães é muito comum. Meu Deus. E elas falam coisa pra você, elas te olham feio. A mãe... Mas mãe é mãe, né? Mãe é onça, ela... Ali. super protetora. A minha mãe é uma fofa, assim, ela como eu disse, ela inclusive parece muito comigo, que ela ajuda todo mundo, ela ajuda as meninas, mas agora parece que é ela que tá lá em cima, sabe? Porque o tanto que ela fica nervosa, que ela
treme na base, ela chora, você não tá entendendo. Às vezes eu tô calminha, eu tenho que acalmar a minha mãe. Eu que vou me expor lá em cima, lá no palco, e eu fico acalmando-a porque ela fica completamente nervosa e me questionando, você não tá nervosa? Você não demonstra nada? Eu falei, é porque eu estou ok, vamos participar e vai ser muito legal, eu tô animada. Mas é muito engraçado, mas assim, super me apoia. Costumo ir só com ela, assim, a maioria das vezes para as coisas que eu tenho que fazer. E quando eu olho, ela é ela que tá sempre gritando, é o grito mais alto da plateia, é quem tá ali sempre torcendo, me jogando energia muito boa. Eu sempre costumo olhar para ela, inclusive, que ali eu já sei que é o Porto Seguro, é o lugar que ali eu não vou tremer, não vou ficar com medo. E como eu disse, meu prêmio é aquele ali, então eu olho e falo, eu já ganhei. Aí eu fico tranquila. E aí quando eu ganho, aí eu falei, ganhei 2 vezes. Aí então tá bom demais. Que legal. Tem sido um caminho meio que natural das misses, muitas vezes, saírem do concurso e serem convidadas para, por exemplo, reality show. Né? Já tem algumas ex-misses que participaram, tal, por exemplo, do Big Brother. Você aceitaria participar de um reality tipo Big Brother, assim? E como é que seria a Fabiana numa casa? Olha, eu assim, os meus amigos, inclusive, falam muito. Você tem que ir pro Big Brother, menina. Porque como você vê, eu gosto de falar bastante, eu gosto de rir bastante. Eu sou bem animada, sabe? Só que eu não sei se eu aceitaria o convite. Provavelmente sim, porque é uma ótima oportunidade de crescer e de conseguir tudo que eu sempre quis, né? Afinal, todas as minhas profissões têm a ver com essa exposição mesmo. Até mesmo o meu lado de comunicação seria importante eu participar desse reality show. Porém, eu ficaria muito em dúvida por toda essa por toda essa questão que eu falei da minha família. Que é sempre o meu ponto ali, que é a minha primeira... são as pessoas para quem eu pergunto primeiro, sabe? O que vocês acham? E que são atingidas diretamente, né? Exatamente. Então, pensar algumas situações que eu poderia colocar a minha família iria me deixar em dúvida. Eu não sei te responder, sabe? Seria uma grande questão. Tá aí, eu tenho que pensar melhor sobre isso, porque seria uma grande questão. Penso muito de como que a minha família seria afetada e, ao mesmo tempo, de tudo que poderia acontecer lá dentro. Eu acho que minha mãe ia sofrer muito. E eu sempre coloco isso muito como prioridade, assim... De que forma isso aqui afeta a minha família? É muito positivo ou não? Isso desde criança, desde adolescente. Deixei de fazer muitas besteiras por causa disso. Como eu disse, eu cresci nos lugares, assim, que tinha tantas coisas ruins e sempre me coloquei nessa postura de o que a minha família acharia disso aqui? Eles ficariam orgulhosos? E aí, quando a resposta é não, eu costumo optar por não fazer, não ir. Então, seria uma grande questão, viu? Uhum. Tenho que pensar sobre isso já, né? Aquela se achando. Mas uma coisa está ligada à outra, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que vai me levar a te contar uma história aqui. Qual que é a sua altura? Eu tenho 1,64. 1,64. Tá. A gente estava falando de reality show e de família. Tem 2 histórias que eu vou te contar. O primeiro concurso que a Grazi Massafera participou, eu era jurado. Olha como eu tô velho. Na minha cidade. Porque eu nasci em Jacarezinho, que é a cidade da Grazi, mas eu fui criado em Santo Antônio da Platina, que é uma cidade do lado. E aí, ela participou desse concurso até então, cidades pequenas, né? As pessoas se conhecem, né? Então eu já conhecia ela, tal, devia ter, sei lá, uns 18, ela tinha uns 14 e tal. E aí ela participou desse concurso que era Rainha da EFAP, que é a feira lá da minha cidade. E ganhou, eu era o jurado, realmente ela era mais bonita e tal. E eu acho que ela tem a sua altura, tenho a impressão que ela tem a sua altura. Aí depois ela participou de um outro, que aí já foi representando a cidade dela, foi pro Miss Paraná, ganhou o Miss Paraná, nós somos o Paraná, e dali foi pro Big Brother. Lá na nossa região, você vai para Curitiba, né? O concurso de Miss sempre foi muito tradicional. E na minha família, eu tenho uma prima que foi a Miss da nossa cidade. Eu era bem pequenininho, tinha, sei lá, 3 anos, e ela era a representante da cidade. Ela foi na cidade, assim, tinha fogos, o pessoal, a mãe dela toda orgulhosa e tal. Então vivi muito desse bastidor. E no caso da Grazi, o que eu posso dizer para você, que é muito legal, é que ninguém acreditava que ela pudesse chegar. Acho que nem ela acreditava.
Porque além de ser uma pessoa assim que, assim, no primeiro... Era mais ou menos assim, só pra você entender. Vamos imaginar que tivesse uma arquibancada. Ela era aquela menina bonita, super bonita, mas que estava lá atrás, escondida, e que ninguém imaginava que, caramba, ela pode vir nesse concurso e ganhar. E quando ela desfilou a primeira vez, puf, ganhou, depois foi ganhando e tal. Então a vida tem dessas surpresas, né? Será que vai ser o seu caso, dona Fabiana? Que grande sonho. Não, agora eu vou sair daqui acreditando que sim. Inclusive, a minha altura também é um dos meus pontos fracos, né? Então, eu sempre tenho que compensar aí em outro lugar. Minha passarela não tem que ser igual a das meninas, tem que ser muito mais alongada, para que eu sempre pareça ainda mais alta, enfim. É bom que meu cabelo me ajuda bastante, né? A Grazi não tem um black assim pro alto, né? Então imagino que eu pareça um pouquinho mais alto ainda. Mas sim, esse tipo de história faz a gente acreditar, né? Que tudo é possível, sim, assim. Porque quantos exemplos tem assim, né? Então é bom ouvir. E tô bem surpresa até agora. E não era assim... Todo mundo sabe da história dela, já passou em vários lugares, mas não era de uma família tradicional, nada disso. Sim. Pessoa de origem humilde e tal, que a mãe também sempre apoiou muito. Enfim, chegou e realizou os sonhos dela. Tem alguém que seja uma referência para você? Sim, assim, eu tenho grandes referências distantes, de pessoas famosas, como a Grazi, por exemplo, que teve toda essa trajetória. Sempre que vejo uma mulher negra tendo uma posição de liderança, de destaque, é muito, muito inspirador. Mas eu costumo também pegar como inspiração pessoas próximas, pessoas do meu dia a dia. Mulheres comuns que batalham dia após dia. Então, eu costumo pegar... Eu sou de uma família de mulheres. Eu não tenho tios, são tias que cuidam de todos os primos. A minha avó é o grande alicerce da família. Então, ver mulheres tão guerreiras, que sempre acordaram tão cedo e chegaram em casa tão tarde, criando filhos sozinhas e todos bem caminhados, assim, eu tenho isso como maior inspiração, assim. É essa mulher que eu quero ser, essa mulher forte, essa mulher de garra, essa mulher que acorda cedo, que corre atrás do que quer e não tem choro, não tem tempo nem para chorar. Às vezes é só mesmo batalhar e ir atrás do que você quer. Então eu levo muito essas coisas rotineiras assim como inspiração, eu confesso. Mas óbvio que mulheres como Glória Maria, inclusive, que foi uma tristeza perder uma comunicadora tão incrível, uma mulher negra que chegou em posições incríveis. Esse tipo de inspiração também é para carregar assim, pro resto da vida. E agora você se transformou numa inspiração também. Fiquei imaginando assim, primas mais novas, as meninas ali e tal, da sua família e mesmo de outras famílias aqui no trabalho que chegam perto de você assim pequenininhas, olham, te veem assim com aquele olhinho brilhando. Que tipo de exemplo você quer dar e que conselho você dá para uma menina que de repente tem você como uma referência? Então, esse é um dos maiores motivos de eu querer participar desses concursos, é que elas vejam pessoas parecidas com elas, sabe? Apesar do mundo já ter evoluído bastante em relação a toda questão de padrão de beleza e etc., eu acho que ainda existe muito assim, um padrão de beleza estabelecido, que na televisão, nos comerciais, a gente vê muito pouco, alguns tipos de padrão de beleza, enfim, nas revistas e nas comunicações em geral, a gente costuma ver muito pouco. Então, sempre é bom que tenha uma pessoa ali parecida com aquela menininha lá da Santa Maria, do cabelo enroladinho, do nariz de coxinha, e que ela olhe para essa pessoa e veja que ela está se destacando de alguma forma. Isso me fez acreditar várias vezes. Quando eu era essa menininha vendo mulheres parecidas comigo tendo algum tipo de destaque, isso me fazia acreditar que então eu também consigo. Não é só a moça branca, do cabelo liso, do nariz fininho, porque eu não pareço com ela. Então, eu quero servir de inspiração para que elas acreditem nos sonhos que elas quiserem, assim, não necessariamente precisa ser o sonho de Miss. O meu é Miss. Uhum. O seu pode ser qualquer um e você consegue. Então, eu sempre vou falar, como eu disse, sobre educação, porque eu quero sempre deixar claro para essas meninas que essa
esse é o caminho para qualquer área que ela quiser seguir, é o caminho da educação. E com certeza o outro caminho é autoconfiança. Você precisa acreditar, o sucesso vem lá na sua cabeça primeiro. Você acredita que isso ali acontece, e aí depois ele acontece na vida real. Muito legal. Obrigado pela sua presença aqui. Vai contando pra gente as novidades do concurso e de outras etapas também. Depois a final lá em Punta Cana. Sempre convidada para participar aqui do podcast. Se quiser fazer alguma citação, repetir seu arroba, algum apoiador, fica à vontade, o espaço é seu, Fabiana. Então, inclusive eu estou sempre postando todo mundo que está me apoiando no meu Instagram. Quem quiser me acompanhar, meu Instagram é @fabiana_FJA. E vai ser um grande prazer, eu sempre posto minha rotina, toda essa correria lá, todas essas questões que eu gostaria de ver mudando no mundo. E vai ser legal ter opinião também de quem está assistindo. Grande sonho realizado, fazer parte disso aqui. Obrigada pelo espaço. E desculpa aí que eu falo demais. Que bom, né? Que bom, né? É muito legal, não é? Quando a gente recebe um convidado que conversa, que fala, que conta. Poxa, o papo rende. E rendeu. Tenho certeza que você gostou também. Obrigado, Fabiana. Obrigado pela sua companhia, sua audiência. É sempre um prazer. E a gente volta com mais Fala Sucesso. Não se esquece.